leis importantes do vereador Ricardo são aprovadas que beneficiam a saúde. Uma delas está ganhando repercussão na cidade. A outra ganhou até o aval do Poder Executivo. Não é isso, Ricardo? É verdade, Luane. E a vocês, venham hoje participar com a gente no Ideias em Debate. Ligue, participe ao vivo conosco. Nós vamos debater tanto a lei do registro do não atendimento, como a lei que dá prioridade na tramitação de todos os processos administrativos. O telefone está aberto para a sua participação. 2522-9522. Ligue aqui para a TV Friburgo e participe. O Ideias em Debate está no ar. TV Friburgo, a TV da família friburguense. 2522-9522. E-mail tvfriburgo@hotmail.com. Estamos de volta aqui na TV Friburgo, canal 99, Ideias em Debate para você. E hoje temos um assunto que aí abriga vários fatores e que demanda muitas coisas na nossa cidade, que é a questão da saúde, né, Ricardo? E hoje a gente vai debater bem esclarecidamente para você entender as leis que estão causando aí um burburinho na cidade. E aí eu vou perguntar agora para o Ricardo, uma boa noite para você, pedir para você passar para a gente por que será que está causando tanta polêmica essa lei que foi aprovada agora recentemente, no dia 10 de julho, que foi publicada, que é a Lei 4.358, que está causando aí um furzão, né, nas pessoas. Luane, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Desde já a gente agradece a atenção. Se puder participar, ligue para o nosso telefone agora ao vivo, 2522-9522, TV Friburgo. A sua participação vai ser importante. A Lei 4.358, Luane, a gente tem que fazer um primeiro breve histórico de como ela surgiu. Ela foi ao plenário da Casa de Vereadores da Câmara Municipal, foi aprovada por unanimidade dos vereadores e correu as suas votações em 2 votações, normal, e seguiu para a sanção do prefeito. O Poder Executivo, ele vetou na íntegra toda a lei. A lei, então, volta para casa novamente para poder fazer a análise de conveniência do veto. Das explicações. Das explicações do veto, se de fato ela estaria dentro daquela situação. A Câmara Municipal, novamente interpretando a lei, a Constituição, verificou que de fato não havia nenhum motivo para o veto. E novamente, por unanimidade da Casa, suspendeu o veto do Poder Executivo. E, como você bem anunciou, está havendo assim um descompasso no cumprimento de lei. Só essa, né? Não só essa, outras também estão nessa, mas essa ela é uma lei que eu julgo ser importante. Sabe por que ela é importante? Olhando para o lado irônico do que está acontecendo na saúde do município de Nova Friburgo, o descaso, virou rotina ou virou tratamento de saúde o não atendimento à população. Essa é a regra do jogo hoje. Infelizmente, uma lei que vai, né, de encontro do que a gente não desejava. Não desejava. Então, a regra do governo hoje, do prefeito Rogério Cabral e toda a sua equipe, me desculpe, o secretário que está assumindo agora, mas não é a primeira vez que ele chega a casa, é não atender a população de Nova Friburgo. Parece que já virou costume, né? Ou atender aquelas pessoas que tenham alguma situação ou algum pedido a mais. Aí eu não vou entrar por esse detalhe, porque aí cabe até fiscalização mais efetiva. Exatamente. Se tem apadrinhamento de familiares, de mãe, por que para uns tem, outros não? De genros, de filhos, e para outros não. Mas estão dizendo que a lei é inconstitucional já, que a lei gera despesa para o município. Que ela não foi devidamente... E que ela não foi devidamente regulamentada. Ela foi publicada já? Aí eu vou pedir licença agora à sua entrevista e pedir licença aos senhores que estão nos ouvindo e vou ler na íntegra o que foi publicado no dia 10 de julho na Voz da Serra. Vou mostrar para que o pessoal vê, para ler esse título, né, para que fique gravado. Para que fique gravado. Vou ler na íntegra. O presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o artigo 96, parágrafo 7º da Lei 2.343, publicada em 3 de 9 de 1990, que é a lei orgânica do município, a lei orgânica que determina que, havendo veto do prefeito, havendo veto do Poder Executivo,
quem promulga a lei, quem determina a promulgação e É a sanciona é a Câmara por meio do seu presidente, né? E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Promulga a seguinte lei. Preâmbulo da lei, para a gente entender que a lei é altamente descritiva e determina um procedimento que tem que ser cumprido. Determina o registro do não atendimento nos procedimentos do Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do território de Nova Friburgo. Então, se você já interpretar dessa forma, o Sistema Único de Saúde, a relação que existe entre o procedimento de um médico ou de um hospital para com o paciente, não importa se é público ou privado. O Sistema Único é o que rege a matéria. É esse procedimento que a lei está regulamentando. Então, independente de plano. Não independente de plano, se é público ou privado. Não. Artigo 1º. Em qualquer procedimento previsto no Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do território do município de Nova Friburgo, o paciente terá o direito de ser registrado nos seus formulários. Veja bem, os formulários já existem. De prontuário, de receituário, de requisição de exames, de encaminhamentos de cirurgia, o registro dos motivos da não entrega de medicamentos ou não atendimento pelo órgão, hospital ou profissional médico responsável requisitado. Pode ser até na receita do remédio, por exemplo. O receituário é a receita médica. Se ele está buscando qualquer atendimento que visa aquela situação, o verso da receita é o local de pôr o carimbo. Seguindo, artigo 1º o parágrafo 1º do artigo que eu acabei de ler. O paciente será incluído nas próximas entregas de remédio e nos atendimentos dentro do prazo mínimo estabelecido por lei ou pelas condições do atendimento do Sistema Único de Saúde. Veja bem, tivemos a preocupação de não impor o direito de preferência a hora de nenhuma. Por quê? Não existe preferência dentro do atendimento do Sistema Único de Saúde. Não pode existir. Mas aquela pessoa que já foi, que já entrou na fila, já voltou e que já foi negado um atendimento e que está com esse registro, ela tem o direito de pelo menos ter uma organização a quando vai acontecer o atendimento dela. O segundo passo que é importante, no registro do não atendimento, além dos motivos e prazos, deverá constar o nome completo, função, número de matrícula do profissional responsável que está ali naquele momento requisitado. E o que a gente tem visto é que isso não acontece e isso não pode, né? Mas eu entendo que o profissional que está atendendo nesse momento no Hospital Raul Sertã, ele não foi orientado pela sua chefia. Eu não posso afirmar ainda 100%, mas o meu gabinete providenciou cópia dessas leis e está entregando protocolizados a todas as autoridades responsáveis. Da área de saúde. Por quê? Porque a autoridade... E fora da área de saúde. E fora da área de saúde também. Porque a autoridade, ela não pode e não deve deixar de cumprir a lei. A gente até entende determinada desculpa por não conhecimento no momento. Mas a partir do momento que protocoliza um recebimento de um ofício com cópias de lei, entendo que passa a ter uma obrigação de conhecimento. Exatamente. Artigo 2º da própria lei. Poderão ser afixadas nos locais que atendam ao público, utilizando, veja bem, a lei sempre reporta aos procedimentos do sistema. Entendeu? Utilizando os procedimentos previstos no Sistema Único de Saúde, no âmbito do território de Nova Friburgo, placas com a informação do direito previsto nessa lei. Aí, aspas, é seu direito receber formalizado o registro do não atendimento dos procedimentos previstos no Sistema Único de Saúde. Que é, Luane, essa placa aqui, que a gente gostaria que desse, né, um zoom para as pessoas verificar. Poderem ler. Eu vou fazer a doação ao município, vou fazer a impressão de mais ou menos umas 100 placas dessas aqui. Porque num único local é bom que estejam mais de um para visualização, né? Isso. Vou fazer essa doação e vou levar em todos os postos de saúde, em todos os locais que tenham o procedimento de saúde. Aí, a gente que está lendo aqui tranquilamente a lei, há uma dificuldade de interpretar? Está bem claro, né? As pessoas que vão
ao local de fazer o exame de raio-x, ou ao local que vai marcar o exame de raio-x que já está com as guias autorizadas. Ela chega para fazer o pedido de marcação. Ela não pode receber ou não e não sabe quando vai fazer. Se essa é a saúde que o nosso governo trouxe para o nosso município, nós temos que fazer o que a lei determina, registrar todos esses atendimentos, que aí vai além um pouco mais, porque as pessoas não se aperceberam também do poder resolutivo da lei e as sanções que ela obriga. Né? Aí vem o artigo 3º, aí quem é autoridade, prefeito, secretário, ou pessoas que conheçam, ou os assessores que estão assistindo a gente, peça para ter atenção ao artigo 3º da lei. O artigo 3º da lei é muito claro e simples no seu cumprimento. No descumprimento da presente lei, serão aplicadas as sanções previstas nas leis federal, tudo que estiver previsto na lei federal, em que é dever do município ou dever do hospital particular fazer o atendimento e não faz, essa lei busca a lei federal para fazer a sanção. Então vai além, né? Vai além do que a gente possa pensar. Estadual, em todo escopo da lei estadual, que estiver previsto alguma sanção em que o não atendimento na área da saúde estiver previsto, essa lei traz para ela esse cumprimento. E municipal, multa de 300 UFIR para cada infração constatada que deverá ser recolhida ao favor do Fundo Municipal de Saúde. Né? Agora, a gente ouviu notícias, hoje já, da grande imprensa e mídias de Nova Friburgo, de que o Poder Executivo está informando que essa lei precisa de autorregulamentação, em que ela gera despesa ao município, que pode ser tida até como inconstitucional. Aí a gente pergunta novamente a vocês que não estão nos ouvindo, você, Luane, humanamente, assim, medianamente, precisa ser um bom advogado para interpretar o que está escrito na lei? Não. Sabe o que acontece? Aí, se a crítica dói porque nós não trabalhamos como deveríamos ter trabalhado. Se dói porque o governo não conseguiu organizar o sistema de saúde único dentro do município, aí é um problema de cada setor do governo para poder entender. A gente não pode generalizar, né, que está ruim em todo lugar e a gente... E aqui está ruim, não. Nós temos que dizer, nós podemos fazer melhor aqui pela nossa população em Nova Friburgo. Então, se essa situação, ela está trazendo um desconforto, está trazendo um desconforto porque, aí eu digo novamente, olhando para as câmeras, a regra do atual governo é não atender a população. Se a regra é essa, então nós temos que nortear meios e normas para poder dar esse direito do não atendimento. Como que o prefeito uma vez já falou, quanto pior, melhor, né? Quanto pior, melhor a saúde. Isso ele justificou e foi uma tirada assim, muito ruim, tentando até, estou sendo sincero, justificar que o município gasta muito com atendimento aos nossos vizinhos, os municípios que vêm para cá ter atendimento. Mas um chefe de governo não pode pronunciar nunca uma frase dessa, que para a população de Nova Friburgo, quanto pior o atendimento, melhor. Olha, então nós vamos negar até a nossa população o direito de ser atendido em função de economizar com os vizinhos, com os municípios vizinhos. Essa não pode ser a regra. E esse não pode ser o princípio do governo. E muito menos descaracterizar uma lei que diz que é inconstitucional porque ela gera despesa. Como que ela gera despesa? Tantos papéis já que a pessoa já tem na mão, né? Você já está com o seu receituário na mão, você está com os remédios que o médico te atendeu, determinando que você vá à farmácia pegar aqueles remédios. Encaminhamento. Você já está com encaminhamento de fazer o exame, você está com tudo isso. Você vai falar, chegou lá, não tem. Por quê? Agora, não tem. Por quê? Agora, é digno uma pessoa que paga os seus impostos, trabalha todos os dias, que tem garantido na Constituição o direito de ser atendido, é digno ela sair daquele local com um não. E às vezes por muito mais de uma vez. Né? E um não sequer escrito. Não é dignidade. Eu entendo que a dignidade da pessoa humana, quando se diz um não para ela, porque ela não vai ser atendida, por quê? É porque não tem ou não pode. Isso é totalmente contra a Constituição Federal. E aí o que a gente vê, às vezes a pessoa, está com um exame marcado, né? Conseguiu, demorou, mas marcou. Está com o seu procedimento lá que ela deve cumprir, talvez ficou 12 horas em jejum, aconteceu alguma outra coisa que ela precisa fazer, bebeu não sei quantos litros de água, e chega na hora e o atendimento não é feito. É digno.
Mais uma humilhação, alguém tem né? que se responsabilizar por isso. Porque o grande problema, minha gente, população que está nos assistindo, é que fica a grande dúvida. Porque quando dizem um não para vocês, não é registrado. E quando vocês reclamam com a Câmara de Vereadores, lá na Comissão de Saúde, com o próprio vereador, como já muitos cidadãos já me procurou para reclamar, eu acredito em vocês. Só que quando a gente vai fazer a fiscalização, parece que lá é o melhor atendimento de saúde que existe. Existe isso. Essa lei, ela vem ao encontro dessa situação. Vai até ajudar o governo, né? Vai. Não vou dizer, as pessoas que sempre viveram do sistema, o sistema como está, bem arcaico, sem controle nenhum, ela luta para que essa lei não entre em vigor. Por quê? Porque é um mecanismo de fiscalização em que a população vai exercer a sua cidadania e o seu direito. Vamos saber quem está falando a verdade, sim, né? Sem querer dizer que alguém está mentindo. Você quer ver? Vamos para o lado pior, que eu acredito que isso não deva estar acontecendo no Sistema Único de Saúde da nossa cidade. Mas vamos para o pior. Você chegou lá, a população chegou, o cidadão chegou, eu vim aqui fazer o meu exame de raio-x, que está pedido pelo médico, que está marcado. Aí a pessoa fala assim, hoje não tem, porque é isso. Aí registrou. Vamos para o pior. Se alguém, a pedido de... Como o nego bota a culpa sempre em vereador, vou botar a culpa em mim. Alguém, a pedido do vereador Ricardo Figueira, vai lá e faz o exame. No mesmo dia. E aí? Será que isso não pode estar acontecendo no nosso sistema, nesse controle? Será que quando nós temos o remédio, quem diz que não tem naquele momento, pode dizer que não tem? Será que tem ou não tem? Será que poderia aquele pessoa, dizendo que aquele remédio vai levar 15 dias, voltar ao médico? Aqui, doutor, o senhor me passou esse aqui. Não tem um outro que possa substituir e eu ir lá buscar para me poder trocar? É outra possibilidade que a lei vai trazer. Entendeu? Longe das desconfianças, eu acredito muito nas pessoas que trabalham no dia a dia. Tanto no funcionalismo, quanto na população. Mas tem um paradigma de... Tem uma barreira. Tem uma barreira disso aqui. A população reclamando sempre, e todas as vezes que há fiscalização concreta, parece que a população é que está falando a mentira. Não pode ser. E na realidade eu acredito que não seja assim. E essa lei, então, ajudaria até o governo a mensurar, né? Fazer até uma estatística para saber, então, vamos melhorar aqui, será que realmente estamos trabalhando da forma certa? Você quer ver? Se o governo entendesse que esse comando de lei, ele não veio para fazer politicagem, nem ir contrapor a ninguém, ele veio como uma ferramenta de auxílio, tanto a quem busca o direito, tanto para aquele que é o responsável de dar o direito, ele teria que interpretar, essa é uma boa lei. Por quê? Nós vamos fiscalizar o funcionalismo ao dizer sim ou não. Será que ele está lá trabalhando ou não? Nós vamos dizer para a população, de fato não tem, o de fato tem. O de fato não tem, se o governo utilizasse isso como medida de estatística para saber o que falta fazer para poder atender a população, era um outro meio de mecanismo de fazer a situação. Aí ele diz assim, vai gerar despesa. Aí eu volto a rir. A gente vai doar, né, Ricardo? Isso aqui eu vou doar, não vai gerar despesa. A gente vai afixar. Eu vou afixar novamente. Nós vamos afixar em todos os postos de atendimento de procedimento único de saúde essa frase, conclamando a população a cobrar o seu direito, ajudar a fiscalizar. Hoje a gente ficou sabendo que uma pessoa, né, não sabia da lei e voltou lá e pediu e foi até para a ouvidoria, né, o caso dela. Então as pessoas também têm que aprender a se colocar na sua posição de ter o seu direito colocado em prática, né? Sim. De cobrar sem ter vergonha, sem ter medo, porque está na lei. O interessante é que quando fala assim, vai ser inconstitucional porque ela gera despesa. Se existe a receita, o requerimento e o prontuário de cada um, isso já existe. Existe o procedimento previsto no procedimento único de saúde. Aí, a pessoa que diz sim ou não vai mudar. Ou ele está achando que vai ter que contratar uma pessoa para dizer não e registrar o não. Vai ter que contratar uma pessoa para botar ali Não, a pessoa que diz o sim vai dizer o não. É a mesma pessoa. O próprio atendente. Então, eu tô assim, até falando de uma certa irônica, de uma coisa tão séria e importante, é que até para a gente poder visualizar que não tem como ter... Por que não tem esse entendimento, né? Agora, veja bem o mecanismo de fiscalização que vai acontecer dentro de todos os hospitais, é o registro dentro do prontuário. Sabe o que é o prontuário?
O prontuário é como se fosse a nossa carteira de identidade dentro do hospital, com identificação, Exato. com todos os seus dados e com seu histórico médico. Aonde você, o que você já fez, a primeira vez que você chegou naquele hospital, o que você se tratou, e ali vai se registrando tudo. E agora talvez, parece que está para ser, ou está sendo informatizado, né? Sim, Fica mais fácil ainda. Fica mais fácil você analisar, com todo, que já deveria, né? A tristeza é você ver que nos fichários dos prontuários, dentro do município de Nova Friburgo, ainda está lá dentro dos envelopes, dentro do caderninho, mas vai estar lá escrito. É um poder de fiscalização, porque todo o corpo médico, porque não pensa os senhores, ou a gente está falando nesse sentido, é o seguinte, dentro do hospital estou atendido. Não, você pode estar dentro de uma unidade hospitalar e não está sendo atendido. Por isso que a lei trouxe o comando de que o não atendimento tem que ser registrado também no prontuário. Por quê? Para ser um fator, um vetor de fiscalização. Controle. A pessoa está internada, quantos dias, quantos tempos, quanto aquilo. Foi, como você falou, tomou todos os remédios, preparou, ficou em jejum, foi para a operação, não voltou, não foi operada. Quais os motivos? Tem que dar os motivos técnicos, os equipamentos, os motivos físicos, biológicos da pessoa e os motivos operacionais, porque muitas vezes faltam profissionais. E faltam por quê? Aí que entra a regra da fiscalização. Essa que acho que é a principal aí nesse... O principal é a gente ter esse registro, é buscar todos esses fatores que geram o não atendimento. Legal as pessoas que queiram saber mais, queiram ler novamente, queiram entender melhor a lei na íntegra. A gente pode disponibilizar, se alguém solicitar, né, através das nossas redes sociais, através do telefone, tem no site da Câmara. Da Câmara. No nosso site também, vai botar o arquivo PDF lá, a pessoa pode entrar, baixar e aí a pessoa tem em mãos também aí esse documento, que caso não tenha sido informado ao funcionário, olha, mas aqui está a lei, né, está dizendo que eu tenho esse direito de do registro do não atendimento. Então, é uma forma da gente também ajudar as pessoas e quem desejar, então entre em contato conosco através daqui do telefone da TV, do nosso site, através das nossas redes sociais e aproveite para fazer aí seu papel também de fiscalizador e fazer os seus direitos serem cumpridos. A gente tem que dar um intervalo agora, Ricardo, e a gente volta no próximo bloco falando um pouco mais sobre isso, das suas outras leis, uma outra agora que também muito importante na saúde, que a gente sabe que foi sancionada e a gente quer passar para vocês para que possam aí tentar, né, ter um pouco mais de dignidade na saúde de Nova Friburgo. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, com mais ideias em debate aqui na TV Friburgo para você. TV Friburgo, a TV da família friburguense. 2522-9522. E-mail tvfriburgo@hotmail.com. Estamos de volta com Ideias em Debate aqui na TV Friburgo, canal 99. Lembrando que a sua participação é sempre válida pelo site da TV, www.tvfriburgo.com, nas nossas redes sociais, lá no Instagram ou no Facebook, vereador Ricardo Figueira, só colocar tudo junto. E no nosso site você sempre tem as notícias das ações do vereador, vereadorricardofigueira.com.br. E a gente está falando de saúde hoje aqui no nosso programa, falando das leis, principalmente uma lei que tem causado uma polêmica aí durante essa semana. E eu quero a sua participação pelo 2522-9522, que a gente vai agora passar as perguntas aqui para o vereador Ricardo e dizer que já tivemos uma participação, daqui a pouco a gente já atende mais uma, que foi da Rosa Souza, do Alto de Olaria, que ligou durante a nossa gravação e faz a seguinte pergunta, Ricardo. Ela diz que a lei chegou em uma boa hora, agradecendo já de antemão a participação da Rosa. E na unidade da rua Xingu, aqui em Olaria, só tem um clínico geral para atender. E ela já foi por mais de uma vez com a filha dela no local e não teve atendimento, até porque acho que teve uma mudança, né, no atendimento, dizendo que se você mora na rua tal, você tem que ser atendido em tal lugar. Piorou mais ainda para a pessoa às vezes estar ali mais próximo, mais fácil, ou realmente está necessitando e está ali mais próximo para ser atendido. Então, nesse caso dela, né, no caso de postos de saúde, a pessoa vai lá e não é atendido. A lei cabe, né, Ricardo? Cabe. Veja bem, é Rosa, né? Rosa, Isso. Obrigado pela sua participação. Não só você, mas acredito que muitos
a grande parte da população de Nova Friburgo Passa por isso. está passando por essa situação. Volto a dizer, ironicamente, virou regra o não atendimento na saúde de Nova Friburgo. É regra. Atender é consequência ou um fato peculiar. Deu sorte, foi atendido. Deu sorte, foi atendido. A regra é não atender. Né? Então, o que a gente tem que interpretar da consulta dela? O posto de saúde tem que estar disponibilizado, né, o médico, o atendente e toda uma estrutura para fazer aquela situação. Isso. Qual é a regra que a gente tem que ter de fiscalização do não atendimento? Primeiro, é verificar se o profissional está ganhando, recebendo por estar lá e não foi. Bom, se ele não foi, tem duas situações que a gente tem que analisar. Por justo motivo ou não teve um justo motivo para ele não ter ido trabalhar. O justo motivo a gente já sabe, ele justificou, a gente tem que compreender, são seres humanos que estão trabalhando, o médico não está longe, não é ninguém acima da gente, então a gente tem que entender que essa situação pode acontecer, ele teve um problema com sua família, com seu filho, adoeceu. Agora, a gente tem que fiscalizar o não justo motivo. Quer dizer, aquelas faltas que não têm justificativa, não foi comunicada. Então, esse é um ponto. Fator de fiscalização, Câmara e Conselho Municipal de Saúde. Segundo passo, todas as regras de postos de atendimento, todos os postos de atendimento, as clínicas e tudo, recebem verbas. O município ele tem uma gestão plena da rede de saúde. O que é gestão plena? O município contribui, o Estado manda e a União manda. Manda verba para o município e o município tem que gastar com o atendimento do posto de atendimento. Ora, se ele não está atendendo, o município está recebendo, esse dinheiro está parado aonde? Outro ponto de fiscalização da lei. Segundo ponto que a gente tem que interpretar é a multa pecuniária, aquela multa que vai doer no bolso imediatamente ao não cumprimento. O município, se for constatado as infrações, ele vai pagar, recolher 300 UFIR, todas as reclamações constatadas e autuadas pelo setor de fiscalização competente. É até a pergunta que a gente chegou agora, o Ricardo, do João Luiz de Olaria, que pergunta exatamente isso. Como funciona essa multa aplicada ao município? Como que o município recebe essa multa? Né, através, depois no caso da fiscalização que a pessoa tem desse registro, dela fazer essa denúncia e chega ao município, como que essa multa vai para o município? Eu entendo que, constatada essa situação do não atendimento, João, a multa prevê 300 UFIR por cada infração constatada. Se está constatado em que você foi, porque o entendimento é esse, você foi ao local e não foi atendido, e a pessoa negou de fazer o registro do seu não atendimento. Essa é a constatação, é a multa pecuniária pelo não cumprimento da lei. Essa constatada, o município ele vai pagar 300 UFIR em favor do Fundo Municipal de Saúde para cada infração dessa constatada. Quem vai ser o órgão que vai verificar os motivos? A comissão da Câmara de Saúde pode fazer a constatação, o Conselho Municipal de Saúde pode fazer a constatação e denunciar o setor de fiscalização do município, da Secretaria de Saúde. O Ministério Público também caberia? O Ministério Público também caberia fazer essa constatação e denunciar. Porque às vezes a pessoa vai direto à justiça, né, dependendo da situação. Porque tem duas formas de você verificar a aplicação da lei. A multa pelo não cumprimento da presente lei e a consequência dos registros do não atendimento que essa lei vai trazer para a fiscalização do sistema. E a gente tem aqui mais uma pergunta, que é da Maria das Graças, de Conselheiro Paulino. E aí, acho que até vai um pouco dessa questão que a pessoa pode até buscar justiça. Se eu for negada no meu atendimento mais de uma vez, o que eu devo fazer? Exatamente isso, ela ir fazer a denúncia e buscar na justiça, talvez seja mais cabível? Maria das Graças, né, lá de Conselheiro Paulino, né? É a realidade do nosso município, não ser atendido. Mas se você tem um primeiro registro ou um segundo registro das mesmas situação, eu acredito que aí é caso de você ir à Defensoria Pública ou ao Ministério Público, investigar o motivo, e o Ministério Público, através de uma ação,
judicial promover o registro, fazer o seu atendimento. Olha como vai facilitar hoje o trabalho do Ministério Público, também, da Defensoria e do Judiciário. Eles vão pedir, já pedem esse olha, documento? me dá lá por que você não está sendo atendido. Se as pessoas tendo isso na mão, a facilidade de buscar dentro do Código de Processo Civil ou dentro da lei vigente, vai pular uma etapa. Você leva uma semana para poder conseguir descobrir, caracterizar o problema, coisa que você já vai estar com ele em mãos para poder levar diretamente ao Poder Judiciário. E essa investigação é boa porque é o que você falou, vai saber se o médico não foi, por exemplo, no dia da marcação, porque passou mal, alguém da família faleceu, ou entre outras, ou porque ele faltou sem motivo, e aí, por que, né, faltou? E aí a pessoa vai ter essa investigação feita e seus direitos cumpridos. Garantidos. Exatamente. E antes, depois a gente passar para outra lei que a gente acha importante, ainda dá tempo da gente falar, que é mais uma que vai beneficiar aí pessoas, né, que tenham problemas na saúde, de saúde, e que possam usufruir dessa lei que você também fez, que a gente já vai passar para isso. E aí mais uma pergunta chegando aqui, que é da Norma Mozart, do Barracão dos Mendes. Qualquer posto de atendimento de saúde tem que cumprir essa lei? Então, pode ser um posto de saúde, hospital? O interessante Norma, né? O interessante é a gente falar sobre esse sentido da lei é o seguinte, não importa se é posto de saúde, se é hospital, se é uma clínica, se é privado, se é um médico, se é um enfermeiro, se é um dentista. Se aquele atendimento estiver previsto no Sistema Único de Saúde, em qualquer hipótese, pode ser até, eu entendo, num consultório individual. O médico não quer atender por quê? Ele tem que atender, eu não quero atender por causa disso e disso. E hoje em dia está tão difícil não existe de pago, né? Isso. De ter uma consulta. Então, eu estou indo mesmo para lá, mesmo por simples. Não importa. O que importa é o seguinte, o procedimento que está sendo dado à população, ou que está sendo entregue, é um procedimento previsto no Sistema Único de Saúde? Se não acontecer, se não for atendido, o dever de quem negou é registrar o não atendimento. Então, pode ser o posto de saúde, o hospital público, o hospital particular, exatamente. Porque não tem essa, nós não estamos mexendo com a relação de direito entre os planos de saúde e o estabelecimento que vai ministrar o atendimento do plano de saúde. O que nós estamos fazendo é o seguinte, é um hospital, ele procede de acordo com o Sistema Único de Saúde, que é o que rege a saúde no Brasil. O que ele está entregando o serviço ao paciente está previsto no Procedimento Único de Saúde? Está. Se ele disser não tem condição, ele tem que registrar. Não posso fazer por isso. Carimbar ou botar o nome, não precisa carimbar. Papelzinho branco mesmo, assim. Eu posso levar o papel? Pode levar um papel, se você levar um papelzinho branco, assim, olha. Que vai ter o carimbo. O seu nome é qual? O funcionário vai botar o nome dele, a matrícula dele, ou a identidade dele. Ou um carimbo. O dia, não foi possível atendimento por isso. Entrega na pessoa. Você que está atendendo, que é funcionário público, você não está entregando o seu patrão, o seu chefe. Você está cumprindo a lei. Se ela se negar, essa é a diferença agora. Antes, você tinha que ficar um pouco acuado, porque não tinha uma lei prevendo isso. Hoje é lei, é fato. Você, como funcionário público, ou você, como funcionário particular, todos nós estamos adscritos à lei. Nós temos que cumpri-la. Resista. Porque o seu patrão, ou o seu chefe, o procurador, o secretário, o diretor de hospital, por que você fez isso? Eu fiz isso porque o senhor não deixou fazer o atendimento, não existe o atendimento para essa pessoa. Se eu não fizesse, eu posso até ir Se eu não fizer, quem vai ser caracterizado, quem vai ser requisitado aí para prestar depoimento por não cumprimento de lei, já pensou? Funcionário público de carreira sendo indiciado na polícia porque não cumpriu lei. É isso que vai acontecer, porque a sanção está lá no artigo 3º. No descumprimento da presente lei, serão aplicadas as sanções previstas na lei federal, estadual e municipal. Todos nós sabemos que o funcionário público municipal tem lá uma certa, dentro do seu estatuto, suas regras para se cumprir. Uma vai estar escrito, obrigado a não descumprir, não pode estar em curso em nenhuma lei, entendeu? Não pode estar, então... problema. Exatamente, que aí vira um caso de polícia e a pessoa acaba tendo aí mais um problema. Ela dizendo a verdade, não estou atendendo por isso e por isso, ela está cumprindo a lei. Então, ela não vai ter problema nenhum quanto a essa situação.
Chegou mais um recado aqui que a gente vai passar, que é um pouco longo, mas vamos ler aqui. Dando parabéns para você, Ricardo. Sabemos que o problema da saúde em Friburgo não são os profissionais do Raul Sertã, por exemplo, trabalhar, mas sim um problema político. Agora, com esse estabelecimento dessa lei, do registro do não atendimento, nos dará a garantia de exigir junto ao judiciário, como nós falamos aqui, os nossos direitos, outro desserviço que acontece junto ao Sertã. E a falta do prontuário, que ele fala aqui que é um paciente do INCA, vai para o Rio de Janeiro sempre para fazer seu tratamento, e todas as vezes que vai fazer a revisão, os médicos já têm em mãos meu prontuário desde 1998, que é o que você falou. Ele tem ali a sua ficha, né, completa para poder saber o seu histórico, com todos os dados dele. E tudo que foi feito, mas aqui ainda estamos atrasados a este fato. É o Júlio Cinder Blowback que está mandando esse recado da Chácara do Paraíso, já agradecendo a sua participação, Júlio. Eu também agradeço, Júlio. É esse fato mesmo que a lei visa a trazer o atendimento, né? É que a gente tenha condições, as pessoas que estão a responsabilidade de fazer a fiscalização dentro do sistema, tem que ter isso por escrito para poder fazer os procedimentos, né? Veja bem, será que o secretário de saúde tem a noção do que acontece com todos os pacientes que estão internados hoje dentro do Hospital Raul Sertã? Eu acredito que não. Mas se houver alguma situação de que alguém reclame com ele que não está sendo bem atendido, se ele requisitar o prontuário dessa pessoa que está internada, tem que estar registrado as coisas ali. Que aí, se não tiver e ele não agir, ele está descumprindo a lei. Concorda comigo? Exatamente. Então acho que ficou bem claro, né? Eu vejo, e a gente tem que ser sincero também, o problema de saúde de Nova Friburgo, e sem comparar com o que acontece fora da nossa cidade, é um problema muito sério. Longe da gente querer dizer que a Lei 4.358 vai ser a solução do Sistema Único de Saúde. Isso não vai ser. Ela é um dos mecanismos, ou uma das possibilidades que vai ajudar e muito a você, cidadão, buscar o seu direito. Que deve fazer mesmo. Que deve fazer, que deva registrar, que a gente registre tudo, que possa dizer que é banal o registro, que possam até dizer que a gente está fazendo coisa que nem isso, né? Não vai dar em nada. Infelizmente. Nós temos que lutar por isso. Procurar a ter todos esses registros para que as pessoas que tenham autoridade de fazer a fiscalização busquem o caminho correto para fazer as coisas certas. Infelizmente que a gente tem que fazer um papel desse, né, de criar, como você falou no começo, uma lei para registrar o não atendimento. É muito triste. É triste. Isso. Eu olho para as câmeras e volto a falar para o prefeito Rogério Cabral, para o nosso secretário de saúde, doutor Rafael, que quer ver essa lei não funcionar, atenda a população, dê o mínimo de dignidade ao atendimento. É o mínimo. É o mínimo que a população está pedindo. E acho que a gente fecha essa situação, Ricardo, que a gente tem uma lei que foi sancionada agora, até pelo prefeito, até elogiando, a gente recebeu o material da Secretaria de Comunicação, que o prefeito sancionou uma lei importante da saúde, que foi sua também, que é a Lei 4.388, que vai de encontro um pouco com essa questão de atendimento, que até como com o senhor que acabou de ligar, que sofre com um tratamento no INCA, tem que descer para o Rio, que são as pessoas que têm doenças graves, né, em nossa cidade. Você quer ver? Sabe como é que surgiu essa lei? Surgiu através de uma fiscalização que eu fiz no sistema do tratamento fora do domicílio. Várias pessoas que têm doenças graves e que vão a outros municípios fazer o seu tratamento, porque o município de Nova Friburgo não tem a regulação, não tem o atendimento para aquela doença que ela tem. Como esse senhor vai ao Rio, né? Como esse senhor vai ao Rio. Tem muitos que utilizam o sistema do município, a van do município, vai lá e volta. Tem outros que querem pagar e pedir de volta o seu recurso. Para agilizar, para agilizar, ter um atendimento melhor, ir e voltar, não ficar esperando, ele paga. Tem possibilidade, ele paga. Chegou denúncias para mim lá no gabinete de que isso estava passando mais de 6 meses a 1 ano a devolução desse dinheiro. Pensa bem, uma pessoa que está acometida de uma doença grave, levar 8 meses para receber o reembolso das despesas que ela saiu para fazer um tratamento fora do município, e se fosse despesa de 5 mil, 10 mil, que precisa de uma precaução, precisa de rapidez, mas precisa de uma cautela porque é um volume maior, 50, 100 mil, tudo bem.
Mas R$200, R$180 é indigno o município fazer que essa pessoa sofra 8 meses, 6 meses para receber esse dinheiro. Em função dessa fiscalização, aí eu vejo a função do vereador nesse sentido. Eu vi as falhas, como vi algumas falhas também na lei do direito do não atendimento. Muitos vereadores fazem requerimento e mandam para o Ministério Público resolver. Eu penso assim, se eu fizer uma fiscalização e ver e constatar que aconteceu um crime, aí não compete ao vereador fazer nada. É o Ministério Público mesmo que tem que agir e incriminar as pessoas. E isso eu vou fazer, já fiz e vou continuar fazendo. Agora, naquilo em que você vê que você tem o conhecimento de criar uma lei ou criar legislações para amparar... Seu papel e poder disso. É isso. Para que eu vou jogar para o Ministério Público todas essas denúncias? Vamos fazer uma lei que a gente consiga amparar toda essa situação? Vou pedir para você ler aqui o... Eu vou até, além do mais, sabe, eu aprendi uma coisa, até assim, de historinhas mesmo, desde criança que a gente ouvia. Não sei se você ouviu aquela história da formiguinha que estava viajando no navio, em que muitos não conseguiam chegar lá no ponto do mastro, onde tinha um pote de mel, começava a subir as outras, falei, sobe não, ninguém consegue chegar lá em cima, ninguém faz isso. É porque às vezes a gente já está pré-concebido, às vezes você vê que uma lei é tão simples. Essa lei, por exemplo, do registro da prioridade, dar prioridade na administração pública às pessoas que estão acometidas de doença grave, é tão simples e tão óbvio disso acontecer, que às vezes a pessoa ouve essa história. Não, alguém já fez. Não vale a pena. Mas isso já existe. Assim, eu já ouvi desse caso, isso já existe. Essa lei já existe. Aí a formiguinha que ouve isso, não consegue chegar lá em cima no pote de mel. Aí teve uma que subiu, chegou lá em cima. Aí todo mundo ficou assustado. Mas ela chegou lá em cima por quê? Foi mais forte? É isso, aquilo? Não, ela era surda. Ela não ouvia nada, não ouvia aqueles pessoal, não vai não, porque não dá certo. Ela viu o caminho, foi lá, buscou o mel e desceu. Aí quando foi constatar, ela não ouvia. Aí você vê bem como é que é o sentido da história que a gente quer chegar. Essa lei, todo mundo, muita gente falou, estou pensando numa lei assim, assim. Mas já existe, já tem lei federal para isso, já tem lei municipal para isso. Se eu acredito, se eu não fecho meus ouvidos e vou lá pesquisar e vejo, eu verifiquei que no município de Nova Friburgo não tinha uma lei tratando sobre esse assunto. Simples. Fato, a pessoa que está cometida de uma doença grave, reconhecida por uma autoridade, e a autoridade que eu falo não precisa ser o prefeito, não precisa ser o vereador. A autoridade para mim é um funcionário público. O funcionário público do atendimento é uma autoridade. Ela verificando, constatando o fato, com os atestados, ela vai dar prioridade ao atendimento a essa pessoa. E ainda, coisa que a gente tem que pasmar, que isso está acontecendo em pleno século XXI, com toda a era da informação. Quando eu cheguei no setor de atendimento, que eu fui ver todos os procedimentos, os processos, para devolver os R$180 para cada cidadão, Luane, todos os processos de capa branca. E são quantos, né? E não eram poucos, não, eram muitos. Não só os que precisavam, que estavam cometidos, como outros processos do município, que precisava do parecer do procurador, do parecer do controlador, o parecer do secretário de Fazenda, e a pessoa acometida de um câncer pagou R$180 esperando um ano para poder ser atendida, ou para ter o seu dinheiro devolvido. Pensa bem, simples, essa pessoa tem prioridade a partir do momento da constatação. Se o funcionário público verificou, constatou, é fato, juntou os exames, os laudos, capa azul, amarela, preta, capa diferenciada, e esse processo tem que ir na frente de todos aqueles que estão parados em cima da mesa. Essa é a regra. Simples, e que agradeço ao prefeito Rogério Cabral por sua sanção, por ter publicado, porque é uma lei relevante, vai ajudar a moralidade, a moralização no atendimento às pessoas que estão com doenças graves e vai trazer o município de Nova Friburgo como de ponta, aquele que tem, por exemplo, humanização no atendimento no seu balcão. Essa lei também vai também, se a pessoa realmente não pode estar presente, uma pessoa pode ser o responsável e ela vai além, dela, né? Se a pessoa vir a falecer, o cônjuge, o filho, é detentor do mesmo direito até estabelecer o fim do processo administrativo. E não vale só para a Prefeitura de Nova Friburgo, não. Vale para todos os setores privados,
autarquias, cartórios, concessionária de água e esgoto, Energisa, Friburgo Auto-ônibus, todo mundo que tiver que pensar um processo administrativo para poder dizer o direito a uma pessoa que está acometida de doença grave, tem que respeitar a Lei 4388. Acho que essa também fecha aí um pouco dessa outra, né? Sim, porque o que Nova Friburgo, o nosso sistema de saúde está precisando é começar a ter um conjunto de normas que traga a humanização no atendimento. E veja bem, você que é o servidor, você que é o funcionário público, longe de estar desconfiando em você, a lei vai te dar garantias para você fazer um bom atendimento. Eu acho que isso que é importante. A gente chegou mais uma mensagem aqui, Ricardo. Vereador, você é 10 no Legislativo, pensando nos mais necessitados. E quando alguém busca um hospital, é porque não suporta mais a dor e a doença. Que a gente realmente... verdade. A gente reluta, né? A gente não quer, pelo menos a gente não gosta de ir ao médico, a gente reluta até o último caso. E a gente vê isso, que as pessoas buscam realmente porque precisam, né? Não estão lá à toa. E o Senhor é ungido em estar com essa preocupação com os doentes. Ele está assistindo aqui a TV e disse que a vice-prefeita falou que o prefeito é centralizador e não deixou o Dr. Luiz Fernando trabalhar para melhorar a saúde. Talvez seja por isso que o prefeito está preocupado com a sua lei, pois agora não podemos exigir fazer cumprir essa lei e todos têm o direito à saúde, seja por bem ou pela justiça. Parabéns mais uma vez e que o povo lhe apoie e exija os seus direitos, pois quem está doente tem pressa. Lúcia Maria Turler, do São Geraldo. Lúcia, muito obrigado, valeu pela participação. Eu vejo essas duas leis, Luane, já quase no nosso término. Vamos voltar um pouquinho atrás. Às vezes a pessoa pensa até que eu estou sonhando, né? Estou devagando, mas a gente tem que trazer as importâncias, porque as coisas, como eu contei a historinha da formiguinha que não ouviu, foi lá em cima e pegou o pote, a gente num passado muito remoto, se lembra quando a gente ia comprar 1 quilo de alguma coisa, em que a balança não aferia? Pô, eu comprei 1 quilo, estou pagando 1 quilo. Aí você ia lá conferir, não, só tem 900 gramas, só tem 500 gramas e o cara ganhava. Quantas leis vieram para poder normatizar e regulamentar e você ter a certeza que aquele seu direito de receber 1 quilo por X valor está caracterizado. Fazendo uma comparação, até as embalagens. Isso, fazendo uma comparação, a gente só vai conseguir ter um sistema de saúde funcionando bem para a gente, para os nossos filhos, para todo mundo, se a gente começar a exigir os nossos direitos. Começar a fazer essa medida do peso. Ora, eu tenho um direito de peso de X e você não está me dando nada. Como é que eu vou pagar por isso? Como é que eu vou ficar com essa situação? E não dá para entender. E volto a falar, antes de buscar, eu vejo o Dr. Rafael, ele é advogado como eu sou, é colega de trabalho, os procuradores do município, leia a lei, oriente o funcionalismo público, verifique, não tem nenhuma inconstitucionalidade nessa lei. Não precisa de norma nenhuma para fazer com que ela se cumpra. Sabe por quê? Porque o principal objetivo da lei é fazer o pêndulo... Ela não precisa ser... O principal dela é para que ela não precise ser colocada, porque se o senhor prefeito, se o governo, se o secretário de saúde e o conjunto de pessoas que são responsáveis por entregar, na medida certa, os serviços de saúde, esquece a lei, ela vai cair no desuso. Isso que a gente quer, né, Ricardo? É isso que eu quero. Eu acho legal a gente ver esse tipo de trabalho, Ricardo, que você faz. É um prazer até estar trabalhando com você por isso, porque às vezes as pessoas só sabem criticar, né? A saúde está mal, vai mal por isso, por aquilo, mas não dá uma solução, não tenta contribuir de alguma forma, no seu caso como vereador, cumprir o seu papel de legislar, que é o principal de um vereador. Então acho que isso é importante, que as pessoas passem mesmo a investigar, a buscar. Será que para isso que eu estou buscando tem uma lei? Né? Eu vou na Câmara, não tenho acesso à internet, não tenho telefone, vá até lá, procure o nosso gabinete, procure os outros gabinetes, busca, olha, eu estou passando por isso, será que eu não posso ser atendido? Porque as pessoas têm que buscar conforme a gente está falando, mesmo. O seu dinheiro na saúde é o seu direito. Seus impostos estão ali, né? Já está ali, mas aí transformou em quê? Em direitos de ter o serviço. Bote isso na balança. Os serviços estão sendo dados? Não, mas eu tenho esse direito. Se você não botar o seu direito na balança, ela não vai se equilibrar nunca.
Então, resiste uma vez, duas vezes, três vezes, vá à Justiça, vá ao Poder Judiciário, vá à Comissão de Saúde da Câmara, vá ao Conselho Municipal de Saúde. Nós temos regras que possam melhorar essa situação. O que está acontecendo é que até então as coisas estavam muito soltas, muito livres. O sistema estava sendo bem interpretado e bem utilizado dessa forma que como está eles aí. querem. Como eles querem. E não pode ser assim. Isso aí. Exatamente. Acho que fechamos um assunto assim, bem bacana. Espero que tenhamos, né, esclarecido as dúvidas das pessoas que nos assistem, que agradecemos mais uma vez todas as participações. Esperamos que tenham mais. Todas as quartas-feiras estamos aqui ao vivo, às 8 horas na TV Friburgo. Ligue sempre para cá, participe, mande sua mensagem. Tem uma ideia de alguma ideia que podemos debater aqui no programa? Entre em contato conosco, nosso site, nossas redes sociais. O telefone aqui da TV está aberto a você debater conosco as nossas ideias. Agradeço, Ricardo, mais uma vez. Estamos aí no nosso final do nosso programa, mais uma vez. Eu que te agradeço mais uma vez a gente estar aqui junto, a vocês que participaram, e mesmo aqueles que não participaram, mas que contribuíram com atenção, o que ainda vai contribuir com atenção, porque esse programa vai ao ar, né, amanhã, quinta-feira, se eu não me engano, às 19 horas, no canal 99, na segunda-feira, às 14 horas. Sábado, Maria Rosângela está dizendo que vai dar uma cancha pela importância da divulgação desse programa. E por quê? A grande importância para essas leis funcionar, o primeiro passo é a divulgação. A população consciente do seu direito, positivado em lei, exige. Então, a função social da TV Friburgo em destinar esse espaço para poder a gente passar para você o que é o seu direito é importantíssimo. E a você de fiscalizar e ajudar que o sistema funcione. Ser o pêndulo da balança, trazer o seu direito para botar desse lado aqui, onde que a omissão... Vamos tentar subir essa balança e equilibrar, né? Não desista, mesmo aquelas pessoas que vão dizer, igual falavam para a formiguinha da história que eu contei, isso é a lei que não vai dar em nada, isso é inconstitucional, isso não vai funcionar, isso é tudo que o sistema quer, é que você desanime de buscar o seu direito. Quando isso acontece, fica solto para todas as coisas. E assim, eu agradeço muito a atenção de todos e, se Deus quiser, nós estaremos aqui na próxima semana. Isso aí, Ricardo. Até a próxima quarta-feira ao vivo, lembrando das nossas reprises aqui na TV Friburgo. Participe sempre com a gente. Agradecemos mais uma vez a sua audiência e até a próxima semana.